Bom dia, 11 de maio, sexta-feira, para finalizar a semana. Desculpe um atraso, uma correria desgraçada. Vamos direto ao que interessa nessa hora. Vamos direto para o nosso índice futuro. Onde é que está aqui o negócio? Puta que pariu. Um momentinho. Eu não tô vendo onde é que tá o selecionador. Tá aqui, achei. Um momentinho, tá. Ah, merda. Pronto. Aí está. Então o índice abre em queda, perdendo já o patamar mínimo da semana, apesar dos sinais de ontem que poderiam dar uma perspectiva de alento, uma perspectiva de uma breve melhora, uma perspectiva de uma breve recuperação. A Europa ontem havia fechado em alta, o setor bancário grego, inclusive, com rumores de que a coalizão estaria perto, chegou a subir 20%, catapultou a Europa aí para fechar em alta ontem. Os mercados americanos, depois de 6 quedas, conseguiram fechar com uma discreta alta, com exceção do Nasdaq, e o Ibovespa, o nosso índice futuro, havia parado exatamente aqui, num provável indício de que pudesse buscar um pivô. E inclusive tudo isso foi reportado no blog ontem. O momento aqui dessa cabeça de pivô, vou mostrar lá. Ele estava aqui, assim foi como o mercado havia finalizado ontem. Eu postei uma tomada no blog mostrando exatamente esse momento. E aí então o suporte, né, esse momento aqui inclusive. O suporte fez a resistência fez o papel dela, que é resistir, e resistiu. E o índice veio buscar a sua simetria mais perto, mais próxima, que era esse patamar aqui. Dando chance, quem sabe, para um repique, já a divergência, lembrando que isso é 60 minutos, de alta no IFR, estocástico quase em sobrevendido, mas nada disso é garantia. Já falamos aqui, já conversamos sobre isso, nada disso é garantia, porque todos esses indicadores, eles são consequência do preço, e não o contrário. Ou seja, hoje o preço abre mais baixo, meio que inviabiliza todos essas divergências altistas. No diário aqui temos uma divergência altista que já dura aí quase um mês e meio. É o tipo de divergência que é difícil de se desfazer. Você vê que o mercado continua caindo e ela continua a mostrar certa divergência, tanto no IFR quanto no estocástico. Então, cuidado com esse tipo de situação. Divergência não é setup. Divergência, ela deve ser vista como um sinal de alerta para então, a partir disso, procurar alguma coisa, um sinal mais específico para setup. Trazendo isso à tona, eu estava me dando conta, quem sabe, percebendo ontem que, de repente, quem estiver vendo esses calls, quem estiver assistindo, quem estiver lendo os posts que vão sendo publicados lá no
lá no blog, dá a entender que tudo que se quer é caçar fundo, porque o que lá é escrito, o que aqui é mostrado, dá a sensação de que queremos achar o fundo, como por exemplo a situação do Doji de ontem. Doji em cima dessa reta da reta inferior do canal de baixa, que talvez pudesse levar a um repique, e na verdade não é nada disso. Não se quer caçar fundo é um tipo de atividade que só leva a perder dinheiro. Não mostrei aqui, né? Aqui, por exemplo, o Doji de ontem. O Doji de ontem é bem em cima da reta inferior do canal de baixa, da paralela inferior, dando a entender que pudesse ser um indicativo de que tudo que a gente faz é tentar caçar fundo. Não é. É justamente o contrário. O plano A é o plano que vai a favor da inércia, e a inércia no momento era claramente baixa. Você vê que o mercado vinha em queda, topos e fundos descendentes pelos conceitos de Dow, aí trabalhou durante quase um mês aqui lateralizado, e aqui nós esperávamos ou uma reversão ou continuidade da baixa. E o que prevaleceu foi a continuidade da baixa, um sinal muito forte na sexta-feira passada ainda, queda, rompimento do patamar de 62 mil pontos, com volume, e tudo que o mercado fez durante a semana foi confirmar esse padrão. Então a inércia é para baixo, é onde as coisas desenvolvem com mais facilidade, é onde o mercado flui, é onde se ganha o dinheiro com menos esforço. Então é para lá que se voltam as atenções, é para lá que se traçam os planos A. Plano para trabalhar com queda, plano para proteger capital, vende BOVA 11, faz hedge, vende índice futuro, enfim, encerra posição longos, né? Encerra a posição comprada, diminui posição comprada, vende opção, faz trava de baixa, enfim, N situações. Agora, temos um plano A. O que temos que ter, já sabemos, é um plano B. É o plano B que nos protege contra a situação adversa no plano A. Esse é o que dá mais trabalho, é o monitoramento do plano B, é o monitoramento do segmento que o plano A vai levando, porque uma hora o plano A acaba, isso é fato. A gente não quer caçar fundo, mas uma hora o fundo vai acontecer. Uma hora os sinais vão começar a vir à tona, mostrando que o mercado já não está mais tão baixista, já não está mais tão propelido a ficar baixista. Então, isso é que devemos ficar prestando atenção. E o sinal de ontem nos levou a prestar atenção. Um doji, perto aliás, o doji foi anteontem, mas aí ontem abriu em alta e devolveu a alta, mas não perdeu a mínima, o que ainda, claro que é evidente que não foi um bom sinal, mas também não foi um sinal tão ruim. Mas hoje já temos, vamos voltar para o nosso índice, hoje já temos a continuidade desse padrão, ali outro doji sendo formado. Então percebam o contínuo das coisas. O plano A é de queda, beleza, estamos trabalhando com a queda, mas eu tenho que me precaver com as alternativas para quando essa queda venha a terminar. Uma hora ela vai terminar. Eu não quero caçar o fundo, eu sei que eu não vou acertar o fundo, é muito mais provável que eu não acerte do que eu acerte. Então eu não quero isso, mas eu quero ficar atento a sinais que me levem a diminuir a minha exposição, diminuir o meu risco dentro do mercado, dentro da estratégia de baixa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão me perguntando depois na sequência. Enfim, ontem mostramos esse momento aqui, dessa resistência, veio buscar a simetria, finalizou aqui, dava a entender que pudesse buscar um repique, e aí é que vem o negócio. Encerra o pregão, e no aftermarket vem o CEO do JP Morgan, nos Estados Unidos, numa coletiva de imprensa não agendada anteriormente, dizendo que, olha, infelizmente,
apostávamos numa estratégia de hedge, que não era hedge coisa nenhuma, era estratégia de risco, e tomamos a curva. Por enquanto, essa curva nos comeu 2 bilhões do nosso capital. Mas ela tem potencial para comer muito mais. Estamos trabalhando nela. Vejam que coisa. JP Morgan, né? Se o JP Morgan faz uma dessas e toma a curva, por que nós, simples mortais, não podemos fazer? Mas essa não é a questão. A questão é que aí começa a se ver o tamanho da exposição do banco. O tamanho, é simplesmente assim, ó, se der tudo errado, acaba o mundo. Acaba o mundo. A última vez que isso aconteceu, em 2008, o envolvido era uma pessoa chamada Jérôme Kerviel, trabalhava no Société Générale. Coincidência ou não, depois que ele divulgou pesadas perdas nesses mercados de risco, em nome do banco, o banco alegou que não sabia, claro, né? Uma ova que não sabia, mas enfim, alegou que não sabia. Coincidência ou não, foi logo em seguida o Fed cortou o juro em 0,75%, né? E lá está até hoje. É claro que com isso o setor bancário volta a ficar na berlinda, volta a criar um clima de tensão, de desconfiança, porque a gente sabe que o JP Morgan não atua isolado, todos os seus pares provavelmente vão começar a vir à tona divulgando essas posições enormes, gigantescas. Essa aí do JP Morgan, não, uma que era o Bruno Ixel, um trader de Paris, ele estava exposto em simplesmente 800 bilhões de dólares num trade arriscado. Esse aqui, que o JP Morgan ainda não conseguiu se desfazer, ele tem potencial, segundo eu estava lendo, para levar as perdas do banco a 200 bilhões de dólares. Ou seja, quem é que paga isso? Não é o banco, é o Fed. Depois o Fed vem lá. Por isso até que o JP Morgan se expôs, porque ele sabe que hoje em dia não existe mais o risco moral, está tudo liberado. Se der algum problema, o Fed vem e paga a conta, e depois vê como é que fica. Enfim, com isso, o panorama que